O presidente Sarney está liderando o Brasil por um período de grande transição política e econômica, disse o presidente americano. O pacífico retorno do país à democracia, com a cooperação de todos os segmentos da sociedade, tem sido um exemplo que todo mundo, principalmente os países deste hemisfério, deveriam seguir, disse o presidente Reagan numa das partes mais cordiais do discurso. Mas também não faltou a parte da cobrança. A luta pelo comércio livre deve começar em casa, disse ele. Nenhuma nação pode achar que vai continuar exportando com toda liberdade e, ao mesmo tempo, manter o mercado doméstico fechado para a concorrência internacional. O presidente Sarney e comitiva foram recebidos no Departamento de Estado pouco depois do meio-dia. O presidente e o secretário George Shultz almoçaram juntos. O repórter Paulo César de Araújo estava lá. Primeiro, o secretário George Shultz levou o presidente, Dona Marli, para ver as fotos do encontro da manhã na Casa Branca e outras fotos coloridas do Brasil. A imprensa só pôde registrar os discursos do final do almoço. O pronunciamento do secretário americano teve duas partes, a do elogio e a do recado. Ele reconheceu que em 18 meses de governo, o presidente Sarney retirou o país do marasmo econômico e tornou o Brasil uma presença importante nas grandes responsabilidades da economia mundial. O recado foi claro. Nós descobrimos, disse ele, que todos ganham com a competição econômica livre e aberta. E agora as notícias da noite. Chegou ainda há pouco a Brasília o secretário de Estado norte-americano George Shultz. Ele chega ao Brasil 13 dias depois que o governo dos Estados Unidos decidiu aplicar retaliações comerciais contra os produtos brasileiros por causa do não pagamento de patentes da indústria farmacêutica. Este vai ser um assunto incluído na pauta do encontro que o secretário Shultz terá amanhã com o ministro das Relações Exteriores, Abreu Sodré. Amanhã também o secretário se reúne com o presidente Sarney no Palácio Alvorada. O secretário de Estado norte-americano visitou outros países da América Latina antes do Brasil. Ele chegou agora à noite na base aérea de Brasília. A pedido do próprio secretário de Estado norte-americano, George Shultz, a cerimônia de recepção foi cancelada. Na base aérea de Brasília, ele foi recebido pelo chefe do cerimonial do Itamaraty, embaixador Paulo Pires do Rio, e pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Harry Schlaudman. O secretário George Shultz, que chegou acompanhado da mulher, não ficou nem 5 minutos na base aérea e foi direto para o hotel. Antes de chegar ao Brasil, o secretário de Estado norte-americano, George Shultz, esteve na Costa Rica, Uruguai e Argentina. Com os presidentes desses 3 países, Shultz conversou sobre a situação na América Central, sobre dívida externa e ouviu opiniões sobre as relações Estados Unidos-União Soviética. Esses 3 assuntos estarão também em pauta nos encontros que ele terá amanhã com o ministro das Relações Exteriores, Abreu Sodré, e com o presidente Sarney. Mas o governo brasileiro vai fazer questão de introduzir um outro assunto nessas conversações: a decisão norte-americana de sobretaxar produtos brasileiros por causa das patentes da indústria farmacêutica que o Brasil copia dos Estados Unidos. Do governo brasileiro, Shultz vai ouvir um apelo para que o governo norte-americano use o bom senso e trate desta questão como um assunto político. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai liberar um empréstimo ponte de 500 milhões de dólares para a Argentina. O dinheiro vai ser usado no pagamento de juros atrasados aos bancos credores. O Departamento do Tesouro norte-americano elogiou as medidas anunciadas ontem pelo governo argentino para o combate à inflação. O novo programa econômico argentino também foi elogiado pelo Banco Mundial e pelo FMI. Novas tecnologias, dívida externa e as grandes decisões mundiais. Estes vão ser os assuntos da conversa entre os presidentes George Bush e Fernando Collor em Brasília. Alexandre Garcia. Hoje, no Itamaraty, o embaixador do Brasil em Washington deu uma entrevista para explicar o que o Brasil espera dessa visita. Seria permitir uma troca de opiniões entre os 2 chefes de Estado no momento em que estão ocorrendo transformações tão importantes na economia mundial. O que o Brasil gostaria de ouvir do presidente dos Estados Unidos é um gesto de boa vontade para a transferência de tecnologia moderna para modernizar o Brasil, depois de o Brasil ter abandonado as reservas de mercado. O presidente americano Bill Clinton chegou agora há pouco ao Brasil na segunda etapa do giro que ele faz pela América Latina. O avião presidencial Air Force One
chegou ao aeroporto de Brasília depois de sair de Caracas, na Venezuela. E do Palácio do Planalto, o repórter Luiz Carlos Braga fala da programação de hoje e dos acordos que vão ser assinados. Bom dia, Braga. Bom dia, Monforte. 2 acordos vão ser assinados aqui no Palácio do Planalto, da área de meio ambiente, preservação das nossas florestas e combate ao narcotráfico. Esses os americanos têm muito interesse, porque o Brasil se transformou em rota de tráfico de drogas. E nesse acordo vem dinheiro aí para aparelhar melhor a Polícia Federal para fazer a segurança das fronteiras. Um pouco mais tarde, por volta de meio-dia, vai ser assinado o acordo da área de educação, lá no Palácio da Alvorada. Esse acordo permite que universitários brasileiros façam estágios de até 6 meses em universidades americanas. E o presidente Bill Clinton, à tarde, tem um encontro marcado no Congresso por meia hora com os presidentes da Câmara e do Senado. Ele entrega aos presidentes da Câmara e do Senado uma carta dos congressistas americanos pedindo maior abertura comercial do Brasil. Um bloco econômico de 700 milhões de consumidores, uma renda de 9 trilhões de dólares. Por que o Brasil reage tanto à criação da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas? No primeiro semestre deste ano, o Brasil comprou 8 bilhões e meio de dólares em produtos americanos e só vendeu para eles 5 bilhões e 800 milhões. E por quê? Porque eles sobretaxam a nossa laranja, por exemplo, para proteger o produtor deles. Também sobretaxam o aço brasileiro. Desprezam a nossa gasolina, poluente, segundo eles. E não querem saber dos nossos vegetais, reprovados pelas leis sanitárias de lá. Já o exportador dos Estados Unidos vende qualquer coisa aqui. Com a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, tudo indica que os americanos vão vender mais aqui dentro, mas nada garante que os brasileiros vão vender mais nos Estados Unidos. Eles têm um controle de qualidade maior, leis melhores e protegem muito a própria indústria. Estados Unidos ou Europa? O Plano Real e o programa de privatização transformaram o Brasil no grande mercado das empresas norte-americanas. A visita do presidente americano. Brasil e Estados Unidos firmam parceria para desenvolver o mercado mundial de combustíveis renováveis. Na passagem de menos de 24 horas por São Paulo, George Bush toca chocalho com meninos pobres. O presidente Barack Obama prometeu explicações à presidenta Dilma Rousseff sobre a suposta interceptação de comunicações de integrantes do alto escalão do governo brasileiro, inclusive da própria presidenta, por serviços de inteligência norte-americanos. Work on a free trade agreement with Brazil. Brazil's a big trading partner. They charge us a lot of tariffs, but other than that, we love the relationship. I have a fantastic relationship with your president, and he's a great gentleman. He was here, as you know. In fact, they say the Trump of Brazil. I like that. That's a compliment. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, está no Brasil e deve se encontrar amanhã com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente americano Donald Trump anunciou pelo Twitter, a forma de comunicação dele, que vai voltar a taxar o aço e alumínio que os Estados Unidos importam do Brasil e da Argentina. Isso porque, segundo ele, esses dois países estão desvalorizando demais as suas moedas e a economia americana precisa se proteger. A história da lei da informática, só para dar um exemplo. O Brasil, no final dos anos 70, nos anos 80, fez a lei da informática, que era da Reserva Nacional. Era de mercado lá de informática, que foi bom para o setor de informática, porque desenvolveu um monte de coisa, precisa falar coisa de botocudo, mas teve suas vantagens, porque os bancos eram a favor da lei da informática, desenvolver sistemas próprios, tudo isso. Mas enfim, o Brasil, mas não é só o Brasil que fez isso. O Japão e a Coreia fizeram uma lei muito parecida, e a Índia fez uma lei muito parecida, tudo na mesma época. O Peter Ivas que mostra esse estudo aí, ele compara. E a reação dos Estados Unidos aos Brasil, Índia, Japão e Coreia foram totalmente diferentes. Em relação ao Japão e à Coreia, vocês não abriram a boca. Ah, legal, que bom, vocês estão... A IBM não entra aqui, mas tudo bem, vocês são amigos, que bom, vamos fazer junto, depois vocês vão desenvolver a sua indústria, depois a gente está junto. Porque são países convidados no clubinho. A Índia tem um pequeno dispositivo tecnológico que só 10 países parece que tem no mundo, chamado bomba atômica. E que aí você, quando alguém tem bomba atômica, você não briga com ele. Você não chegou, o que é isso? Seria que você, por favor, poderia ser mais educado um pouquinho. Os americanos, então, negociaram com a Índia a questão da informação. Falaram, olha, tem um problema aqui, isso aqui dá para ver isso, ver aquilo, vamos rever. Extremamente gentis e educados. Com o Brasil,
Eles colocaram o Brasil numa cláusula da lei de comércio deles, a Super 301, que é quando eles têm o país que é considerado inimigo, é guerra econômica. Estava a Síria, a Coreia do Norte, o Irã, a Cuba, o Vietnã na época e o Brasil. Quer dizer, com um boicote econômico. O Reagan fez boicote econômico ao Brasil. Não é por acaso que essa discussão para da Constituinte, toda essa discussão dos anos 80, porque tinha uma questão toda de enfrentamento com os Estados Unidos na questão da informática. Então, pode dar um exemplo que a questão também geopolítica, por exemplo, o Brasil só se ferra na questão geopolítica. A gente está no mesmo hemisfério dos Estados Unidos, no hemisfério que eram deles, e que eles não podem ter ninguém fazendo sombra.